Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos a esta oficina de criação sonora. Eu sou Felipe Gomes de Lima, sou músico, criador sonoro, trabalho desde 2003 como instrumentista, produtor, criador de trilhas para espetáculos musicais, teatrais, para peças de audiovisual como documentários, animações, entre outros. Atualmente faço mestrado em Artes e Tecnologias do Som na Escola de Música e Artes do Espetáculo do Instituto Politécnico do Porto. Bom, nesta oficina de aproximadamente 30 minutos, uma curta oficina, eu vou apresentar para vocês algumas tecnologias e abordagens na criação de conteúdo sonoro, quer seja para uma trilha sonora, para uma música, enfim, para qualquer tipo de criação que envolva gravação e edição de sons. O que é muito interessante nessa oficina é que eu vou apresentar esta pequena introdução a partir de programas e softwares gratuitos e mostrar como é possível, nos dias de hoje, gravar com grande qualidade, gravar e trabalhar o som com uma ótima qualidade, utilizando apenas recursos gratuitos. O que não é gratuito são apenas os equipamentos que nós vamos usar, como por exemplo o nosso computador, o nosso celular e um microfone simples. Mas o restante desse material, dessas ferramentas de trabalho serão gratuitos. O objetivo desta oficina não é torná-los expert na produção sonora, porque é uma oficina muito curta, como eu disse, de aproximadamente 30 minutos, mas de mostrar um caminho inicial de como se faz, de como se produz o áudio. Para que essa oficina não fique num campo apenas demonstrativo e uma apresentação de softwares e programas, eu vou trazer para vocês um pequeno exercício prático de criação de uma trilha sonora para um filme de 1 minuto e meio. Não vai ser possível entrar em muitos detalhes da criação e da relação som-imagem, porque isso exigiria um tempo maior de apresentação. Mas vai ser interessante porque eu posso mostrar para vocês uma abordagem de uma sonoridade que nós desejamos e como podemos fazê-la tendo poucos recursos à nossa mão, como objetos caseiros, microfones do nosso celular, um microfone barato e esses programas que eu vou apresentar para vocês. Por fim, é preciso dizer que, como é uma oficina muito curta e introdutória, é preciso que depois dela vocês vão em busca de uma grande quantidade de materiais que existe na internet, no YouTube, em sites, em fóruns, em comunidades que trabalham com áudio, que são muito abertas e solícitas aos usuários, para que vocês conheçam melhor essas ferramentas que eu vou apenas introduzir aqui. Então é isto. Eu espero que vocês aproveitem, que seja um pontapé inicial, que abra os caminhos para o desejo de trabalhar com áudio e criação sonora. Muito obrigado e até já. Bom, então essa oficina vai girar em torno da criação de uma trilha para um filme que ainda não tem nenhum conteúdo sonoro inicialmente, que eu vou passar aqui para vocês. Primeiro sem o som e depois com alguns comentários meus sobre uma proposta para essa trilha. Vamos lá?
Agora vamos ver novamente e comentar um pouquinho sobre o filme. Como vocês puderam ver, esse filme tem uma atmosfera que lembra às vezes um pouco um sonho, alguma coisa meio indefinível para onde vai essa narrativa. Parece uma primeira pessoa caminhando num corredor e tem alguns flashes de uma imagem de um mar. Enfim, a primeira coisa que me veio à mente foi justamente trazer uma trilha. Surge uma moça na água, né? Uma coisa realmente meio onírica, meio sem muito nexo lógico, né? E a minha primeira ideia foi a de criar uma sonoridade que não necessariamente vai estar ligada aos movimentos da imagem, mas é uma sonoridade que é um pouco mais conturbada, um pouco indefinida, como um sonho mesmo, né? E isso é importante nós sabermos para onde vamos já de início, embora nunca se saiba totalmente aonde vamos chegar na criação de uma trilha, mas é importante ter alguns eixos iniciais, né? Agora que nós já vimos o filme com o qual vamos trabalhar, eu vou fazer uma pequena introdução acerca dos principais softwares para o trabalho com a criação sonora. Estes softwares são conhecidos como DAWs, uma sigla DAW, que significa Digital Audio Workstation. Numa tradução literal, seria uma estação de trabalho para áudio digital. É exatamente isso que ele faz. Nessas DAWs nós podemos gravar, editar, mixar os sons, finalizá-los, colocar efeitos e fazer toda a manipulação necessária para a criação sonora. Existe uma grande quantidade de DAWs no mercado, todos eles têm algum tipo de versão gratuita que funciona muito bem, de maneira satisfatória, e versões com as quais nós podemos trabalhar tranquilamente as nossas criações. É claro que as versões pagas têm mais funcionalidades, mais recursos, mas ainda assim não é um empecilho trabalhar com a versão gratuita. Aqui tem uma lista de algumas delas, das mais conhecidas e mais interessantes de se trabalhar. Para a nossa oficina, nós vamos trabalhar com Reaper, um excelente software que você pode baixá-lo e utilizá-lo gratuitamente por 60 dias. Após esses 60 dias, você continua com este software, só é solicitado que você o adquira, mas ele continua com você mesmo que você não pague. Então é um excelente software, tem vários recursos excelentes para trabalhar com vídeo ou apenas com áudio. Ele é fenomenal. Eu vou mostrar aqui para vocês o layout dele. Ele tem essa tela principal, que é chamada tela de navegação. Aqui neste canto esquerdo, à medida em que eu vou clicando 2 vezes, eu vou criando canais de áudio, pistas de áudio. Em cada uma dessas pistas eu posso gravar sons no meu microfone, através do meu microfone no computador, ou eu posso inserir sons já previamente gravados. E você pode ver que nós podemos criar uma infinidade de canais que vão misturar os sons. A outra tela básica, que é a tela de mixagem, onde nós podemos controlar o volume de cada canal e, enfim, colocar o que nós queremos mais alto, mais baixo. Essas são as funcionalidades básicas. Nós podemos ainda colocar efeitos, trabalhar equalizações, coisas que nós vamos ver de maneira um pouco breve aqui. E justamente por esse curso ser muito breve, é que eu recomendo fortemente que vocês procurem as comunidades e vídeos e tutoriais do Reaper que estão por aí pela internet, que são extremamente necessários para que vocês dominem a ferramenta. Diferentemente de outras DAWs, no Reaper eu posso arrastar um arquivo de vídeo para qualquer um destes canais. Eles funcionam tanto como
canais de áudio quanto de vídeo. O que eu vou fazer agora? Eu vou arrastar o nosso vídeo do nosso filme para esse primeiro canal e nós temos ele aqui aberto agora. Para compor essa atmosfera sonora ligada ao sonho, a uma certa confusão, a uma ausência de lógica e de uma emoção mais definida, eu pensei em não utilizar instrumentos musicais convencionais e trabalhar com aquilo que a gente chama de ruído ou de sons do cotidiano, sons da natureza. E sempre que eu opto por esse caminho, eu vejo as possibilidades que o material sonoro original me dão. Quando eu falo em material sonoro original, eu vejo, por exemplo, nesta filmagem que nós temos aqui, que fui eu quem compus, eu gravei tudo de um celular, tanto as imagens do corredor quanto as imagens do mar, daquela praia. E ao ouvir o som dessas gravações, principalmente o da praia, eu percebi que havia não apenas uma boa qualidade de captação do som, como também tinha alguns elementos individuais e pontuais que poderiam ser isolados e trabalhados individualmente com manipulação de equalização, de efeitos sonoros que podem ajudar a gente a criar aquela atmosfera que eu me referi, que eu queria para essa trilha sonora. Vou colocar um trechinho do som dessa praia gravado. Destes sons pontuais que eu me referi, eu comecei pelo som das gaivotas. Eu vou isolá-los aqui um trechinho e comentar com vocês as manipulações que a gente pode fazer neles. Eu escolhi esse trecho das gaivotas, que eu acho que está mais bem definido. Vocês podem ouvir aqui. Eu recortei esse trecho, colei no canal de baixo, nomeei como gaivota. E o que eu fiz foi copiar e colar algumas vezes durante essa trilha do mar. Essas gaivotas vão aparecer e sumir algumas vezes durante o trecho. Em seguida, eu vou aplicar a este canal das gaivotas um efeito de delay. Aqui no FX, o delay é um efeito de repetição ou de atraso. Neste caso aqui eu vou usar um plugin gratuito também, o TalDub, que é um delay super interessante musical e que serve também no nosso caso aqui. Olhem que interessante. E já podemos começar a experimentar aqui, misturar o som das gaivotas, processado com o do mar e a imagem. Podemos pegar esse som das gaivotas, dividi-los em pedaços menores, mais rápidos, mais intensos, como aqui, por exemplo. E com estes dois elementos da trilha original, a gente já começa a ter uma certa identidade e um caminho a seguir. Bom, agora eu vou pegar este trecho das gaivotas, eu vou duplicá-lo. Eu seleciono, clico Ctrl e arrasto para o canal de baixo. Ele já vai estar duplicado no canal de baixo. Eu quero que ele toque ao mesmo tempo do anterior. Eu vou renomeá-lo aqui como Gaivota 2. Só que agora, além daquele efeito de delay que eu coloquei antes, eu vou colocar um outro processamento de efeito que vai dar uma outra tonalidade ao som das gaivotas, vai dar uma certa musicalidade. E eu vou usar um plugin chamado mComb, que vem num pacote de efeitos gratuitos de uma fabricante chamada Melda, que é fantástico. Eu vou passar para vocês o link. E aqui nós temos alguns presets. Eu já pesquisei alguns, cheguei a esse aqui que é muito interessante e que vai criar uma outra ambiência para o nosso som das gaivotas. Ele já dá uma certa musicalidade maior, né? E agora eu vou tocar junto com os outros sons. Aqui está o site, já na página em que nós temos o
o lugar para o download gratuito desse pacote da Melda, que são vários efeitos e vários plugins para trabalhar áudio gratuitamente. Bom, e agora nós vamos entrar numa das partes mais interessantes dessa oficina, que é a gravação e manipulação dos sons em casa. Uma coisa muito importante a ser dita, assim como eu disse na introdução sobre esses programas gratuitos que nós estamos utilizando aqui, o mesmo pode ser dito dos equipamentos. Estes sons que eu vou mostrar foram gravados com o celular ou com microfone de baixo custo. É preciso ter em mente que aquela máxima de que o melhor equipamento é o que a gente tem à mão é muito real. Eu vou mostrar aqui um primeiro exemplo gravado com um microfone simples de uma água caindo em um copo que eu gravei para a trilha. Este som foi gravado com um microfone que custa aproximadamente R$ 150, mas com o celular nós também poderíamos gravar um som com quase a mesma qualidade e trabalhar depois nele para obter o que a gente quer. Um outro exemplo de som gravado para trilha com o celular agora foram esses talheres batendo. Vocês podem ouvir inclusive que eu deixei um momento em que o celular bate na minha mão. E isso é uma coisa interessante que nós podemos utilizar na própria criação da trilha. Como esses talheres vão ser usados como efeito sonoro e a gente não quer ouvir o som do talher necessariamente, isso pode ser uma coisa interessante quando nós trabalharmos com efeitos sobre ele. E nós vamos ver isso depois. Depois eu gravei também os sons do teclado do meu computador. Também com a manipulação de efeitos e equalização depois vocês vão ver que isso vai dar resultados interessantíssimos. E por fim eu gravei uma porta batendo. Esse som também foi gravado com o microfone, mas também poderia ser gravado facilmente com o celular. É possível conseguir um bom som dele, ou depois manipulá-lo para a gente conseguir chegar no som que a gente quer. Mas existe também uma possibilidade que é a gente recorrer a alguns bancos de sons que a gente encontra na internet. Quando eu falo banco de som, pode ser tanto arquivos do YouTube, tem muito arquivo sonoro no YouTube de grande qualidade para design de som, para sound effect. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Por exemplo, este excelente banco de sons da BBC, Sound Effects. Ele está em inglês, mas é simples. Você digita uma palavra-chave do que você quer gravar, por exemplo, aqui água, tem a duração, uma pequena descrição do que tem naquele arquivo, tamanho, e você pode fazer o download dele e usar gratuitamente. Embora eu acho que tem algumas restrições para uso comercial. Vocês também podem procurar aqui nas categorias que já estão separadas. Tem animais, aplausos, enfim, uma série de categorias por duração dos sons que vocês querem. Enfim, isso facilita bastante a pesquisa também. Você já tem ali uma espécie de uma lista, né? Mas o que é mais importante e interessante aqui nessa oficina, que nós vamos voltar a ver agora, é o trabalho com os sons que nós gravamos e criamos em casa, ou na rua, em qualquer lugar que a gente grave com o nosso telefone, com um microfone simples, porque eles vão ser sons únicos, originais, né? Claro que esse recurso a um banco de sons é importante quando nós não temos aquilo que nós precisamos e não dá para gravar ou não está com a qualidade boa, mas a gente precisa dar importância para esses sons que nós temos a capacidade de captar e editar. Nós vamos começar aqui com aquele som da água caindo no copo e já pensar um pouco em como ele entra nessa narrativa desse filme. Eu quis gravar esse som do copo para fazer uma contraposição àquele som do mar. Então é um som de água, mas que está num ambiente interno. Eu achei que ficou um contraponto interessante para a narrativa, né, desse filme. O que eu utilizei foi um plugin também daquele pacote que nós fizemos download da Melda, que é um reverb.
que é um reverb que é muito potente e muito bonito. Ele soa muito bem com o som do copo da água. Escutem aqui como ficou interessante. E é isso, agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente coloca esse efeito, relembrando que está o canal, né, da água no copo. Vou em FX, adicionar efeito, digito ou o nome do efeito ou da fabricante. Nesse caso aqui da Melda vão aparecer todos os plugins que eu tenho dela. Eu quero esse que se chama Charm Verb, dou 2 cliques e ele abre. Pronto, eu vou retirar esse porque eu já tenho um aberto. E aqui, todos os plugins, a gente tem alguns parâmetros, como por exemplo, se a gente quer mais seco ou mais efeito, a quantidade do reverb, o tempo de duração dessa reverberação. Enfim, é algo que vocês vão precisar estudar vendo tutoriais sobre os plugins, sobre efeitos, os fabricantes. Mas é uma coisa que a gente precisa praticar. Agora vamos fazer a mesma coisa com os talheres. Vamos ouvir aqui. Eu utilizei o mesmo plugin M-Combi da Melda que eu usei antes no som das gaivotas. Você vê que ele criou uma sonoridade diferente, né? Estridente. Esse é um dos presets que eu escolhi. Aqui tem muitos presets. É um bom caminho é começar pelos presets do plugin, que já tem sons diferentes prontos, e depois ir experimentando os parâmetros dos controles do plugin e descobrindo novos caminhos para fazer essas manipulações sonoras, né? Uma coisa interessante aqui, não sei se vocês perceberam, eu já havia mencionado, tem um pequeno erro porque eu bati a mão no microfone do celular na hora e o som saiu assim. Eu vou tirar o efeito de novo. Agora, com o efeito, ele ganhou uma outra camada. Olha que interessante. Então você vê que esse erro, essa sujeira da gravação, pode ser utilizado a partir do processamento de alguns efeitos. E isso é uma coisa que acontece com muita frequência, que é um certo erro ou na gravação ou na manipulação dos sons no próprio software, que proporcionam alguns achados que podem ser usados, que devem ser utilizados na nossa trilha. Inclusive, eu tive a oportunidade de assistir a um workshop com um designer de som que fez muita coisa, fez e ainda faz muita coisa importante para filmes de Hollywood, séries, animações. É um cara assim muito renomado, e ele falava sobre a importância da gente escutar tudo que a gente faz, mesmo que a gente considere que é um erro. Por exemplo, a gente vai mudar, às vezes arrastar um som de um canal para o outro e a gente arrastou para o lugar errado, mas antes de voltar para o lugar certo, ele dizia: escutem o que vocês gravaram, o que vocês mudaram, porque desse erro, entre aspas, pode surgir um material interessante e que a gente pode usar na nossa trilha. E isso serve para esse caso, por exemplo. Bom, agora a gente vai para o próximo som, que é o som das teclas do meu computador, que eu trabalhei a partir delas com um equalizador simples do próprio Reaper para tirar as frequências mais graves. Novamente utilizei o M-Comb da Melda, que também tem uma função equalizadora de filtro, mas aqui no caso foi para ter repetições. E por fim o M-Pen, que é para a gente trabalhar um pouco de espacialidade. Vamos ouvir aqui o som original, como foi gravado. Agora sim eu vou fazer uma equalização, tirando as frequências mais graves, deixando médios e médios agudos e agudos. Pronto, com essa definição, nós vamos atuar com um preset do M-Comb, também com aqueles princípios de delay, de atrasos, repetições. Eu utilizei este preset aqui.
E por último, outro plugin também da Melda, o AutoPan, que é para trabalhar um pouco a dinâmica de lado esquerdo e direito dos sons. Escutem. Reparem que ele cria uma dinâmica muito mais interessante entre o lado esquerdo e o direito da caixa ou do fone de ouvido. E agora vamos ouvir um trecho um pouquinho maior do teclado para vocês sentirem. E para terminar os sons gravados em casa, eu vou mostrar como eu trabalhei com a porta batendo. Primeiro eu utilizei um equalizador, em que eu dei um ganho em frequências graves e também em frequências agudas, como vocês podem ver aqui. E também o mesmo reverb que nós utilizamos naquele copo de água, que dá aquele efeito de profundidade, de uma reverberação bem grande. E o resultado foi este aqui. Eu queria complementar o som da porta com um som grave que se estendesse no tempo. E essa é uma oportunidade para mostrar para vocês a utilização de instrumentos virtuais, que são instrumentos que nós podemos controlar com um teclado musical externo ou somente com o nosso computador. No caso aqui eu utilizei o Helm, que é um instrumento virtual gratuito. Eu utilizei um preset de baixo, um baixo bem grave, que vai ter esse som aqui. Para dar maior densidade, eu acrescentei um reverb e o tal dub delay, e ficou assim com a porta batendo. Bom, e agora que nós já trabalhamos com todos os sons gravados e escolhidos, para finalizar essa oficina, eu vou apresentar para vocês uma proposta de montagem sonora para esse nosso filme. Vamos lá? Bom, e esta foi a nossa oficina de criação sonora. Eu espero que ela tenha sido prazerosa e proveitosa para todos vocês e que seja um pontapé inicial para os que desejam trabalhar ou apenas conhecer os meios e caminhos da produção sonora. Foi um grande prazer tê-los aqui comigo e espero vocês em uma próxima. Muito obrigado.